Oi, Shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, amém. Uma excelente tarde para vocês. Hoje Deus tem inspirado a gente com uma palavra que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos do 14 até o 16, e depois a gente vai ler o 10 também. Não, vamos começar lendo o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora vamos para o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glórias. Então, no nosso tema de hoje é falando sobre discernindo os espíritos, e também vamos falar um pouquinho sobre o dom de discernimento de espíritos, né? O que Deus tem falado com a gente hoje, o que começou a falar conosco hoje, é porque a igreja moderna, a igreja de hoje em dia, tem enfrentado muitos problemas porque a gente não consegue discernir as coisas, discernir os espíritos. Porque o que acontece? Nem tudo que a gente observa e nem tudo que é falado que é de Deus realmente provém do Espírito de Deus. Então, o nosso Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, precisa testificar das coisas que realmente estão acontecendo ali no ambiente, não só no ambiente de culto, mas também nas nossas próprias vidas, nos nossos trabalhos, em todos os lugares onde a gente coloca a planta dos nossos pés. Verdade. A gente precisa discernir aquilo que está acontecendo. E o que é discernir o que está acontecendo? O Espírito Santo te trazer a paz, trazer a convicção de que você está caminhando na direção certa, você conseguir... esse dom de discernimento de espíritos, né? Porque assim, tem pessoas que vão fluir mais nesse dom, que realmente tem o dom de discernimento de espíritos fluindo num nível sobrenatural. É verdade. Mas todos nós que temos o Espírito de Deus em nós, conseguimos perceber, discernir o Espírito que está agindo no lugar. Amém. Se já alguma vez você já entrou em algum lugar e sentiu um arrepio, um medo, sentiu assim um peso, cansaço depois de ter saído do lugar. Um cansaço de saindo depois do lugar, ou você ficou muito tempo conversando com uma pessoa e você sentiu que depois de conversar com aquela pessoa, você se sentiu desgastada, cansada. Ou triste. E muitas das vezes até não. Quando você conversa com alguém, você sente uma paz, uma alegria. Uma alegria. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Quando existe esse mal-estar, essa sensação ruim, o teu espírito está discernindo espiritualmente aquilo que está acontecendo dentro do ambiente. Porque nós que somos cristãos, nascidos de novo, que aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador, a gente tem o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É verdade. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador e aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, esse Espírito Santo, ele é o próprio Deus habitando em nós. E o próprio Deus habitando em nós, ele nos revela as profundezas do coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele faz aquela ponte, né? O Jesus é a ponte entre a humanidade e Deus. E o Espírito Santo é a comunicação. Ele é a comunicação entre nós e Deus. Deus, assim, quando ele quer te exortar, falar alguma coisa com você, e você sente aquilo no teu espírito, é porque é o Espírito Santo te revelando aquilo que está no coração de Deus. E esse mesmo Espírito também, quando ele consegue perceber aquilo que está acontecendo na nossa atmosfera, no lugar em que nós estamos. Então a gente consegue discernir tanto para o bem
né? Quanto pro mal. Quanto pro mal. A gente pode até contar depois, Sandra, você pode contar algumas experiências que a gente já passou, umas experiências dessa testificando, né? O Espírito Santo de Deus testificando ou nos alertando em relação a algo que estava acontecendo no lugar. Mas também uma coisa que é muito importante, assim, nós precisamos, nós que conhecemos a Jesus, estamos levando uma vida alicerçada em Deus, precisamos ter a sabedoria que nem todo mundo vai conseguir perceber e entender as coisas que estão acontecendo mediante a revelação de Deus. Sim. Porque assim como nós lemos aqui na palavra, no versículo 14 fala que para aqueles que não têm o Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem que são loucuras. Então isso a gente tem experiência todo dia, né, gente? A gente tenta falar do amor de Deus para alguém, ou tenta exortar, assim, aquela coisa que você tá vendo a luz no fim do túnel. Resistência. E a pessoa, assim, não consegue enxergar que ela está indo pro abismo. E aquela luz que você tá vendo, que é aquela luz que pode salvá-la do abismo, ela não consegue enxergar. A gente tenta falar, tenta explicar, tenta muitas vezes motivar, mas a pessoa não consegue entender. Mas por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, para que a pessoa consiga ter a mesma revelação que você tem, ela precisa que o Espírito Santo de Deus a convença do pecado, do juízo e da justiça e comece a se revelar a ela. Porque senão entra naquela, você está jogando pérolas aos porcos. Então, muitas vezes, em algumas batalhas que a gente tem dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a gente precisa falar um pouco menos e orar um pouco mais. Principalmente se as pessoas ainda não conhecem a Deus. Porque aquilo que você vai falar para ela, muitas vezes você vai estar realmente falando para portas. Você está falando para as pessoas, e as pessoas elas não estão compreendendo nem entendendo o que você está falando. Porque precisa acontecer primeiro, né, uma revelação, né, do Espírito. A primeira revelação que a gente tem do Espírito é a revelação para a salvação. Essa é a primeira. Que o Espírito Santo vem e nos convence do nosso pecado, nos leva ao arrependimento para que a gente possa começar a caminhar a nossa vida com Deus. E assim Deus vai trabalhando. Então, assim, a gente precisa ter bastante sabedoria. O que a gente vai compartilhar, para quem a gente vai compartilhar. Será que a pessoa está naquele mesmo nível espiritual que ela consegue entender aquilo que você está falando? A gente já teve muitas vezes assim... Até com nossos maridos Exatamente. Mesmo, né? Até com nossos maridos, nossos familiares. Às vezes você fala, mas você começa a perceber, mas Deus, por que eu estou a falar e a pessoa não está no mesmo nível espiritual que você? Então tem que ter o tempo dele, né? Para que o Espírito Santo de Deus o alcance, que é para poder também, né? Para ela poder entender aquilo que você está falando. Porque uma pessoa que está no mesmo espírito que você, é muito fácil entender o que você está dizendo. Mas quando não, é uma luta. Por isso é que a Flávia falou lá atrás, ore mais, fale menos. Né? Porque tu vais orar para quebrar, né? Aquele espírito de cegueira, aquelas escamas que estão sobre as vistas da pessoa, para ela poder discernir, para ela poder acordar, alertar. O Espírito Santo vai lhe dar um sacode e vai, né? Pode falar, Flávia. E também a questão, uma vez que você começa a caminhar, a buscar a presença de Deus, cada vez mais o Espírito Santo de Deus, ele vai cada vez mais, o teu espírito vai entrando, né, naquele lugar onde, em alinhamento entre o teu espírito e o Espírito Santo de Deus. Porque cada pessoa tem um espírito. Só que o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele vai testificar de Deus para nós, vai revelar as coisas de Deus para nós. Isso precisa ser confirmado no nosso espírito. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o que a gente está dizendo? Senhor, eu entrego a Ti agora, agora o meu espírito, eu aceito que o meu espírito seja guiado pelo Teu Espírito. Então é aí que vai começar o que? A ocorrer a comunicação do céu com a gente. E Deus vai começar a revelar os sonhos, os planos, os projetos. Está no coração dele, na verdade. Exatamente. Né?
você vai ouvindo ele falando, vai ter uma comunicação mesmo, né? Porque o Espírito Santo é a ponte. E aí você vai... Uma coisa linda, né? É verdade. Coisa maravilhosa. É verdade. Então o Espírito ele começa a te ensinar, começa a te guiar, a te levar a um outro nível. Você começa a perceber também que aquilo que você fazia antes, aquilo que não era agradável a Deus, aos poucos, assim, Deus ele vai começando a mudar. Tem algumas pessoas que, graças a Deus, assim, tem uma conversão bem radical. Então a pessoa, num dia, ela é uma coisa, e no outro dia ela consegue dar uma mudança de um giro de 180 graus, assim, ser uma outra pessoa. Mas, em geral, são processos, né, que a gente passa, paulatinamente a gente vai mudando cada uma das áreas da nossa vida, mas dando a permissão para o Espírito Santo de Deus agir. Então, o Espírito Santo de Deus começa a se conectar ao nosso espírito e vai fazendo mesmo. Com esse alinhamento, aí ocorre o alinhamento entre nós e Deus. Então, assim, aquilo que antes era separado, começa a haver uma conexão. E nessa conexão, Deus começa a se revelar para a gente, e essa revelação vai gerando uma transformação. E o que a gente, assim, o que nós temos observado? Esse é um testemunho pessoal nosso, porque isso é o que tem acontecido nas nossas vidas. Porque Deus começou a nos instruir, a nos revelar muitas coisas que Ele já tinha para nós. Só que isso que aconteceu com a gente não é algo que é para nós, para a Flávia e para a Sandra. Esse é o projeto de Deus, né? Para toda a humanidade. Que quando Jesus veio para restabelecer essa comunicação entre Deus e os homens. O véu que se rasgou. Exatamente. Né? Você se lembra lá em Gênesis 1, que todo dia, quando Adão estava ali no jardim do Éden, na viração do dia, Deus ia lá e começava a conversar com Adão. Ele. Assim, a gente está conjecturando, né? Perguntando o que aconteceu ao longo do dia do Adão, o que Adão fez, como é que foram as coisas. Porque relacionamento, é intimidade. É intimidade. E esse é o projeto original, o plano original de Deus. Essa intimidade tal, assim, que Deus, a intimidade que Ele tenha com seus filhos, é que na viração do dia, todos os dias, é uma coisa diária, todos nós tenhamos essa intimidade de ter aquele tempo que a gente vai se conectar com o Pai, deixar tudo de lado, se achegar a Ele, para começar a entender os planos que Ele tem para nós, para nossas vidas, e também família, o projeto que Ele tem também para usar as nossas vidas para outros. Porque Deus, assim, é um Deus tão soberano que ele não quer que ninguém viva individualmente, nem viva uma vida... Ninguém nasceu para viver sozinho. É verdade. Todos nós vivemos, assim, em comunidade, vivemos todos juntos, nós precisamos todos uns dos outros. É verdade. Então, existe um propósito que Deus tem na sua vida, mas com certeza o propósito que Deus tem na sua vida também é um propósito que vai alinhar a sua vida com a vida de outras pessoas. Isso. Deus, ele vai estabelecer conexões, vai trazer pessoas para a sua vida, para que esse propósito se manifeste para você e também para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. É verdade. Outras pessoas. Então, assim, e uma coisa bastante importante também é que quem conhece a mente do Senhor? Quem é que conhece a mente do Senhor? Somente o Espírito Santo de Deus conhece a mente do Senhor. Mas é que também no versículo 16 fala que nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar o que significa ter a mente de Cristo? Esse aqui é esse tempo que a gente dá assim, das reticências para você parar para pensar. Já parou o que significa ter a mente de Cristo? Significa que Deus está colocando todas as estratégias, tudo aquilo que você precisa para vencer esse problema, essa situação que você está atravessando agora, já está tudo mesmo ali dentro de você. Assim, muitas vezes a gente quer buscar respostas nos amigos, buscar respostas nos familiares, buscar as respostas que a gente precisa em vários lugares, mas tudo que Deus quer é que você se conecte com Ele e busque as respostas nele, porque Ele já te deu a mente de Cristo. A tua mente já é uma mente renovada e transformada. O poder de Deus já está agindo na sua mente e através da sua mente. E as soluções criativas que você precisa para que as situações sejam transformadas, para que haja um romper na sua vida, quando você começar a buscar, se conectar com Deus, tudo isso vai se manifestar e se revelar.
que esse é o propósito de Deus para nossas vidas, que as nossas vidas sejam uma bênção, mas que nós possamos também ser uma bênção na vida de outros. Sandra, você quer falar um pouquinho sobre o dom de discernimento de espíritos? Não, porque eu, fala você. Então, a gente vai falar sobre o dom de discernimento de espíritos. A gente tem, assim, estudado bastante sobre dons espirituais, e esse é um dos dons que Deus tem falado muito conosco a respeito. Na verdade, é um dom que a igreja todo mundo tinha que ter. Exatamente. Né? Todo mundo tinha que ter. Por isso é que está uma bagunça por causa do dom de discernimento de espírito. Até mesmo os crentes, até mesmo com relação a pessoas, profetas falsos, falsos profetas, né, que a Bíblia fala, falsos mestres, falso tudo. Se você tem discernimento de espírito, você consegue discernir quem está falando ali. Seu pastor, se ele está a ser usado pelo Espírito Santo ou pelo outro lado. Explicar, Flávia, fala mais, né? Então, esse dom de discernimento de espíritos, muito legal. Assim, todos nós temos um pouco de discernimento de espíritos. É verdade. Mas existem pessoas que têm um discernimento de espíritos num nível além. É verdade. E assim, umas características, né, das pessoas que têm discernimento de espíritos no nível além. São pessoas, muitas vezes, que elas parecem que são muito emotivas. Porque como elas conseguem... É como se aquela pessoa ali fosse um radar que ela consegue captar... Rapidamente. Sentir rapidamente aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, no ambiente espiritual. E por ela ser um radar, se ela não tiver ainda um treinamento, uma preparação para conseguir filtrar filtrar todas as informações que o que ela recebe, ela termina ficando assim, até ela se sente triste, se sente muito sozinha e incompreendida também. E quando a pessoa que tem discernimento de espíritos, quando ela chega num lugar e naquele lugar existe espíritos demoníacos, rapidamente ela vai perceber. E não só perceber, o corpo dela vai reagir. O corpo dela vai sentir. Porque nós temos 5 sentidos: o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição. E a pessoa que tem discernimento de espíritos, ela é capaz de perceber o mundo espiritual através desses sentidos. Então, quando ela chega num lugar, se aquele lugar tiver um ambiente muito pesado espiritualmente, ela vai o corpo dela vai se arrepiar, ela muitas vezes pode até sentir uma dor de cabeça, uma sensação de mal-estar, o corpo dela se sentir muito cansado, dores no pescoço, dores nas costas, e aquilo ali, isso é uma das respostas, né, do sentido do tato em relação àquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Quando a pessoa também ela tem dom de visão, ela também vai conseguir ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Demônio claramente. Exatamente. Quando ela tem a audição dela aberta para o mundo espiritual, ela também vai conseguir ouvir. Então, assim, são coisas assim bem, como se são coisas bem difíceis de conseguir entender. E eu, assim, quando Deus começou a falar muitas coisas comigo, e também ia ter alguns tipos de experiências, eu fiquei assim muito... Na verdade, eu ouvi as pessoas tendo experiências e eu não acreditava que essas coisas poderiam existir ou acontecer. Tá vendo? A minha mente sempre foi muito racional. Irmãos, a minha mente sempre foi muito racional. Só para os irmãos, só para conjecturar, os irmãos que não sabem, eu sou engenheira. Então, a minha mente era uma mente extremamente racional. Para mim, valia aquilo que a gente pudesse mensurar, medir ou calcular. Quando Deus começou a abrir o mundo espiritual para mim, eu comecei a ter algumas revelações, né? Nós começamos a ter algumas revelações. Muitas vezes a Sandra falava, Flávia, eu tô percebendo que isso aqui tá acontecendo. Eu falei assim, não, Sandra, isso aí eu acho que é coisa da sua cabeça, não está acontecendo. Isso não está acontecendo, não, é coisa da sua cabeça, Flávia. Coisa da sua cabeça, Sandra. Ela falou, Flávia, mas olha só. Mas aí depois, com o tempo, eu também comecei a ter as mesmas experiências que ela tinha. E algumas outras ainda, né? Porque Deus teve que pegar pesado para que eu pudesse crer. E essas coisas são bíblicas por quê? Quando a gente vê no Antigo Testamento, em muitos textos lá, em Zacarias, Ezequiel, Isaías, vários outros textos também,
os profetas, quando foi usado, Elias, né? os profetas, eles tinham muitas experiências em relação ao mundo espiritual. Porque a Bíblia, né, para quem não sabe, a Bíblia foi escrita também através de visão, né, e de revelação. Porque os profetas contavam o próprio livro de Apocalipse, João lá na ilha de Patmos, João teve uma revelação, uma experiência Paulo mesmo também. profunda com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus dando visões e revelações de coisas que não tinham acontecido e tem acontecido algumas coisas, mas, né, nós estamos aguardando a gloriosa volta de Jesus. Então a Bíblia é um livro que foi escrito também através de visões e revelações que os profetas tiveram. Só que a gente muitas vezes fica tentando limitar o poder de Deus ou condicionar as coisas. Ou achar que a Bíblia é simplesmente um livro de história. Exatamente. E aquilo que viveram ficou para trás e nós que estamos aqui já não podemos ter experiências do mundo espiritual, tendo visão, né? Tendo visão, ouvindo lá o céu, ouvindo o inferno. Então, acho que é aí que começa. Quando você acha que isso é um livro de história, somente isso já passou, já ninguém vai viver. Aí começa a bloquear tudo. Então, e a gente tem aprendido muito com Deus, assim, a crer realmente na palavra dele, crer que a palavra é viva e crer principalmente no poder da palavra de Deus, no poder da palavra. Que a gente não pode limitar aquilo que Deus pode fazer. Porque o único impedimento para Deus não fazer isso é a nossa falta de fé. Incredulidade também. A nossa incredulidade é o único impedimento. Quando nós cremos, quando a gente começa a crer, Deus começa a fazer o impossível, o sobrenatural. A gente tem alguns testemunhos, mas eu vou contar uma experiência que nós tivemos, né? Eu, a Sandra, o meu marido, nós tivemos uma experiência essa semana com a minhas cunhadas, né? Uma delas estava internada, né? Estava em coma. Aí minha cunhada orando, ela não mora no Brasil, está morando em outro país. Ela começou a orar e clamando a Deus, e a gente aqui também, nós orando aqui. E assim, a gente orou pela nossa outra cunhada que estava em coma. E quando, assim, a gente recebeu no dia seguinte a resposta, Deus foi dando umas estratégias de oração. No dia seguinte, nós recebemos a resposta de que ela, do nada, se levantou e estava querendo... Não, né? Na concepção dos médicos, ela se levantou do nada, né? Sim. Então, na concepção dos médicos, ela se levantou do nada, e do nada... ela falou que queria ir para casa. Ela só não foi liberada imediatamente porque eles precisavam fazer alguns exames para poder liberar, né? Para poder liberar. Mas assim, e Deus foi dando assim visão. Visão dela levantar mesmo. Exatamente. Que ela levantou. Que ela estaria curada e de outras coisas que não dá para falar aqui. É verdade. Então, assim, o que a gente está querendo falar com isso? A gente está querendo falar que o Evangelho é poder. A palavra de Deus é poder. A gente não pode limitar o mover espiritual, o mover de Deus. Realmente a palavra é poder, o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós, é o próprio Deus morando dentro de nós e operando coisas incríveis e inacreditáveis. Oração, né? E a poder na oração. No nome de Jesus. Que para além dessa experiência que viveste, eu também vivi uma como irmão, né? Estava em Angola. Acho que ele tinha malária na época. E nós tínhamos aqui um trabalho, estávamos a fazer um trabalho muito... Tínhamos recebido visitas de Angola. E tínhamos um trabalho em casa mesmo, assim, coisa... Tinha crianças internadas no hospital e nós estávamos em casa orando. Muitas mulheres dentro da minha casa orando. Quando a minha irmã me ligou, que minha irmã estava doente, eu disse, não. Eu nem orei tanto assim. Porque como eu estava em meio de um trabalho espiritual, de uma batalha espiritual, de um trabalho, eu fui orar também, porque a minha mãe disse, não, ele não reconhece mais ninguém, não quer. Eu disse, não. Aí eu fui orar também, e nem orei muito. Eu comecei a decretar, a declarar, e Deus me mostrou. Eu mandei mensagem à minha irmã, não se preocupa que ele vai levantar. E a minha irmã disse, olha, a minha irmã ficou calma quando eu mandei a mensagem para ela. Eu disse, Deus falou comigo que ele vai levantar, porque eu orei, Deus deu, né, visão. E a minha irmã disse que depois ele começou a reconhecer as pessoas, começou a chamar por ela, que ele não estava a fazer,
Eu disse, não, há poder na oração e a gente tem que crer que a palavra de Deus é viva naquilo que ele está falando, coisas espiritualmente discernir o que estava a acontecer. Né? Por isso que a Flávia, estamos aqui a abordar sobre discernimento de espírito. Eu estava numa luta tremenda aqui e o meu irmão a passar também por uma situação, mas eu discerni o que estava acontecendo no espírito, o Espírito Santo foi revelando o que estava acontecendo em Angola, eu fui guerrear orando pela vida do meu irmão e ele, não é que voltou do nada, o Espírito Santo soprou e ele acordou. Ficou bom, começou a reconhecer as pessoas, né? Para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus. Né? É verdade. Então, assim, esse dom de discernimento de espíritos também, ele permite que a gente consiga identificar qual a fonte daquilo que está Esse sendo é o mais importante. ministrado para nós. É. Se vem do Espírito de Deus ou se vem de alguma outra fonte, para que nenhum falso profeta venha nos enganar. É desse jeito. Entende? O dom de discernimento de espíritos é um dom também de proteção. Então é um dom que é extremamente, e também um dom de proteção e um dom de denúncia também. Porque se as pessoas estivessem fluindo nesse dom de discernimento de espíritos, muitas coisas que a gente observa acontecendo, acontecendo no meio no ambiente, né, cristão, evangélico, a gente não veria acontecendo, porque agora o espírito que está agindo não é o Espírito de Deus que está influenciando isso, vem de um outro espírito, e imediatamente aquilo ali é cortado. Até com relação também para as pessoas que entram nas nossas casas. É verdade. Um tema assim muito fácil. Você vai discernir quando alguém, por exemplo, aqui lá em Angola fala muito, mundo das trevas, não sei o quê. Lá usam muito esse tipo de coisas, né? Então, você vai saber discernir quando aquela pessoa está sendo mandada, né, para fazer alguma coisa, colocar alguma coisa na tua casa, por você ter o discernimento de espírito. Né? Você vai sentir, não vai ter paz. Aquela pessoa quando está na tua casa e você não consegue sentir uma paz, irmã, é hora de você começar a orar no espírito. Você começa a orar e a pessoa vai embora. Começa a orar no espírito, porque se ela entrou para a tua casa e você não está sentindo paz, melhor que você comece a orar. Vai orando, pedir revelação ao Espírito Santo, para o Espírito de Deus te dizer o que está acontecendo aí, porque ela chegou, você estava bem, né? Agora há pouco. Daqui a pouco a mulher entrou na tua casa, ou o homem, seja lá quem for, e você começa a sentir uma opressão, começa a sentir uma angústia, alguma coisa. É hora de orar. Começa a orar, porque Deus está querendo falar com você e você não está percebendo. E aí, quando você começa a orar, né, vai orando, e a pessoa, quando vê que você está a orar, ela vai se retirar e vai para tua casa, vai-se embora. Não vai aguentar o fogo do Espírito Santo. É verdade. E agora a gente, só para finalizar. E também o discernimento dos espíritos também é muito bom na hora de tomar decisões. Porque você já tomou aquela decisão na sua vida que você tomou uma decisão, mas o teu coração estava pesado, não estava sentindo paz. Você fala que sim, mas ao mesmo tempo no teu coração tá aquele peso, você quer dizer que não. Mas assim, você tá assim em dúvida qual rumo tomar. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E de repente você escolheu a esquerda, mas naquela esquerda você não consegue dormir à noite. E você conversa com seu marido e ele também não consegue dormir. Você vai conversar com os amigos, você não tem paz. Mas assim, pela lógica, assim, tudo aquilo que você planejou, que você estudou, que você analisou, tudo converge para que você tomou a decisão certa. Olhando pela questão lógica, você calculou, planejou, já fez a pesquisa, já olhou, já conferiu, já perguntou para as pessoas. Você assim tomou conselho para os conselhos, já fez tudo. E tudo te indicava que era o lado esquerdo. Mas naquele lado esquerdo você não tem paz. É o discernimento de espíritos te mostrando que existe alguma coisa errada ali. Mostrando que existe alguma coisa errada ali. Então, quando acontece esse tipo de situação, a gente tem que ficar ligado. Porque mesmo que com toda a análise, com toda a lógica, você está tentando se mover para um lado, Deus espiritualmente está querendo te revelar que a situação tem que se mover para o outro lado. Bom orar mais um pouco nesse Exatamente. caso. Na dúvida é sempre bom orar mais um pouco, jejua. Não, melhor você orar mais, fazer jejum. E o Espírito de Deus, durante o processo, creio que o Senhor vai falar contigo. Vai te dirigir, vai te falar, filha, aqui não. Né? Porque se você tem dúvida, para que você na dúvida quer fazer? Está com dúvida? Ora até o Espírito de Deus te revelar o que está acontecendo.
Pede para Deus mostrar, Senhor, abre a minha visão espiritual. Me mostra o que está acontecendo. Podes ter certeza que Deus vai te mostrar. Deus mostra e mostra bonito. Mostra é verdade. assim. É Mostra. verdade. Vamos orar agora, irmãos, para finalizar? Vamos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Amém, toma Jesus. cada vida, Senhor Deus, que está assistindo ou que Amém. irá assistir este vídeo. Amém, que a tua Jesus. graça, Senhor Deus, a tua paz, a tua Amém. provisão, o teu mover esteja sobre cada vida. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós Amém, profetizamos lares em paz. Amém, Nós profetizamos, Jesus. Senhor Deus, discernimento Amém, de Espírito, espíritos, em Senhor nome Deus, de para Jesus. tomadas de decisão, Aleluia. para revelação, Senhor Deus, de companhias, para Amém. conexões, Senhor E Deus. amizades, Pai, em nome de Amizade, Jesus. Senhor Deus, Na em nome de empresa, Jesus. papai, de decisões, como Sim, administrar também os seus dinheiros, papai, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor venha Jesus. abrir a mentalidade do teu povo, no nome santo de Jesus, e revelando, papai santo, a brilhante mente de Cristo a nós, Amém, para Jesus. a glória do teu nome. Papai querido, venha dar o teu discernimento que a igreja tanto precisa. Amém, e o Jesus. Espírito da profecia, papai santo, para Amém, trazer Deus. a revelação, aquilo que já está no céu, que já aconteceu, papai santo, para que nós possamos também trazer existência na terra no nome santo de Jesus. Amém, papai, Jesus. entra com poder, entra com a tua mão de glória, de libertação das nossas mentes, do nosso coração. Amém, Tira Jesus. toda a erva daninha que impeça do teu Espírito Santo agir. Amém, Em aquelas Jesus. áreas que o teu povo ainda não deu acesso ao teu Espírito. Papai, entra com o teu romper, entra com a tua Amém, libertação Jesus. no poder que há na tua palavra e no poder que há no teu nome. Jesus, Amém, faz a Jesus. tua obra, papai querido, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém, Jesus. Amém, glória Fiquem a na Deus. paz, irmãos. Amém. Fiquem na paz. Daqui quando que nós vamos gravar? No sexta ou sábado? É, final de semana, final de Sexta ou semana. sábado a gente tá por aí. Amém. Já. E se vocês tiverem também alguma sugestão de tema, aí fala com a Sandra ou comigo pelo Messenger, manda assim, ou pro próprio Ministério Águas Vivas também. Manda pelo Messenger lá, nossa, a gente tem a sugestão desse tema aqui, vocês poderiam abordar, que aí nós vamos orar, ver se é tempo de Deus, e quando chegar o tempo, né, se Deus Sim, permitir, a gente vai falar sobre aquele assunto, tá bom? Bom. Fiquem na paz, shalom. Tchau, Flor Bela. Tchau, Tchau, Miguel Flor. Paulo. Fiquem Tchau. na paz. Jesus os abençoe rica e abundantemente. Amém, em nome de Jesus. Amém. Tchau.